Graça e paz. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor, te peço que fique conosco, falando aos nossos corações tudo o que nós precisamos ouvir. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 3, quando a adversidade é a insegurança. O texto base é Êxodo 4, versículos 10 a 13, que diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Esses são os versículos que vão servir de base para o estudo dessa lição. Eu convido a vocês a aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Introdução: Insegurança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro, sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio. Algumas vezes, a insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou de exercer. Também pode ser gerada pelo medo ou pela sensação de incapacidade em resolver determinada situação, ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. A insegurança pode também levar à depressão. Estamos vivendo há alguns meses adversidades econômicas, sanitárias, relacionais, psicológicas e espirituais que nos trazem insegurança por causa da pandemia que tomou conta do mundo, né? A questão que nós estamos falando aqui é sobre a Covid-19. Então, todas essas questões que eu acabei de citar aqui podem trazer, né, estão trazendo insegurança para muitas pessoas, né? E essa insegurança, muitas das vezes, ela limita, né? Ela acaba trazendo uma limitação nas ações que nós precisamos, né, fazer no dia a dia, como sair para trabalhar, depois voltar às aulas, né? Já estão se vendo as melhores formas, se estudando as formas adequadas para a volta na sala de aula. Todas essas questões trazem insegurança, até mesmo às vezes a gente ir numa consulta médica, porque tem muito medo também de ficar lá naquela sala de espera, um monte de gente, você não sabe quem pode estar contagiado pelo vírus e quem não está. Enfim, são situações, né, que tem realmente né, tem trazido para a nossa realidade uma insegurança muito grande, né? Mas nesses momentos nós temos que nos pegar com o Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo, é Ele que sabe tudo, e Ele também nos capacita, Ele nos dá a coragem, Ele nos dá também um incentivo, né? E a perseverança para nós continuarmos a nossa jornada diária, né? Tem aqui, eu deixei essa imagem para vocês, são 4 passos para ser seguro emocionalmente. Primeiro, questione a sua insegurança, questione se realmente, né, é, é real, é isso que está lhe causando insegurança, é algo realmente é altamente perigoso, que vai realmente te deixar inativo, sem você conseguir, então, fazer as coisas que você precisa fazer. Questione essa insegurança, o porquê dessa insegurança, o que está causando essa insegurança, tá? Pratique autoconhecimento. Conheça a si próprio, conheça as suas limitações, mas também conheça as suas capacidades em realizar determinadas ações, né? E se você não se sente capaz, busque também a Deus, porque Ele capacita, né? Ele dá
o entendimento, ele dá a sabedoria a todos aqueles que buscam, tá? Eleve sua autoestima. Você é um filho de Deus, né? Deus, ele está aqui, ele deixou o Espírito Santo conosco para nos fortalecer, para nos guiar, né? Para nos orientar, para nos mostrar o caminho certo, o que são as coisas erradas. Então, se apegue nessa condição, se apegue, né, nessa segurança que é você ter o Espírito Santo do Senhor contigo te direcionando. E isso vai ajudar também a elevar a sua autoestima. Você lembrar que você não está sozinho, que Deus é contigo, né? E reveja sempre suas crenças, né? E reveja suas crenças no sentido de que você está se apegando no seu conhecimento ou você está se apegando no conhecimento que vem dos céus, né? Que vem de Deus. Você está se apegando na sua força ou você está se apegando na força que vem de Deus? Né? Esses são os questionamentos que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se apeguem, não no seu entendimento, mas sim no entendimento que vem dos céus. Se apegue não na sua força. Você tem capacidade de vencer? Tem. Mas é porque Deus é contigo. É Ele que te dá esse sustento. É Ele que te dá essa força para prosseguir e vencer as batalhas. Então se apegue no conhecimento dos céus e se apegue nas forças do Senhor, não na sua própria força, ok? Tópico 1. Situações que geram insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar no ambiente de insegurança, pois onde está o homem, ali está o perigo. Vejamos no caso de Moisés. Desafios do nascimento e da família. No contexto de escravidão dos hebreus no Egito, foi que Amrão e Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam, né? Que era Moisés, né? Eles não sabiam que seria um menino, né? Que seria, no caso, Moisés, né? Mas eles passavam por essa insegurança porque eles viviam nesse contexto de escravidão. Eles temiam, né? Porque se fosse nesse nascimento nascesse um menino, né? Esse menino ele seria morto, ele poderia vir a ser morto no parto ou ser jogado aos crocodilos no rio Nilo, né? Você pode verificar em Êxodo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Bom, atualmente, né, muitas gestantes, elas também têm vivido dias de insegurança devido à Covid-19. Nós devemos lembrar que Deus é o dono da vida e que Ele nos conhece antes mesmo de sermos formados, né, no ventre da nossa mãe. Né? Você pode ver em Salmos 139, versículo 16. O Senhor providenciou o escape à família de Moisés e também providenciará o escape da sua família, né? Confie no Senhor. Desafios das escolhas na juventude. Moisés foi educado na casa do faraó. Imaginem o quão difícil deve ter sido para o menino Moisés saber que o seu povo era outro. Em determinado momento de sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu, matando o egípcio agressor. Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada pelo seu ato fez com que ele tomasse essa decisão, porque ele corria, né, risco de morte. Então ele fugiu, né, ele saiu do Egito porque ele tinha medo de ser morto pelo faraó. Você pode ver em Êxodo, capítulo 2, versículos 11 até o 15. Bom, gente, infelizmente, durante esse período, né, que nós estamos vivendo da pandemia, o número de mulheres e crianças que sofrem violência doméstica aumentou. Essa situação é semelhante à insegurança, né, de que Moisés passou, né, porque essas pessoas, essas mulheres e crianças, elas também sofrem risco de morte.
Se você sabe de algum caso, denuncie. Não cometa o pecado da omissão. Sua denúncia pode salvar vidas. E se você está passando por essa situação, denuncie, ou pelo menos tente denunciar através das redes sociais. Faça um vídeo, escreva uma frase, tire uma foto e poste. Não sei, de repente telefone para algum amigo ou uma pessoa da sua família. Não passe por isso em silêncio. Confie no Senhor e Ele vai te guiar e vai lhe mostrar a forma de como você vai pedir ajuda e vai conseguir também fugir dessa situação de tamanho risco. Desafio de encarar a vida entre estranhos. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Você pode verificar essa passagem em Êxodo, capítulo 2, versículo 15, parte B. A fuga, ela já demonstra uma insegurança. No caso de Moisés, a fuga foi em consequência do erro, mas Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. Você pode verificar em Êxodo, capítulo 2, versículos 21 até o 22 e também o capítulo 3, versículo 1. A fuga também é vista, quando nós fugimos de nossos problemas, Ao fugirmos de responsabilidades e compromissos assumidos, fugir de pessoas, de nós mesmos, Isso tudo remete a um caso de fuga, Tá fugindo de alguém, de uma situação, de enfrentar o problema. Enfim, nós devemos enfrentar nossos problemas, e nos empenharmos em resolvê-los, tá? Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tópico 2. Vencendo a insegurança com Deus. Reavaliando o comportamento e fugas. Moisés teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Em Êxodo 3, versículo 11 diz: Eu, Senhor, quem sou eu para ir ao Faraó e libertar o povo? Disse Moisés, inseguro de não ser aceito pelos israelitas em nome de Deus. Sua insegurança aflorou a sua falta de autoestima. O desespero tomou conta dele. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e do seu poder. Deus sabe quem somos, o que somos capazes de fazer, segundo a capacidade que Ele mesmo nos dá. Então, nós precisamos ouvir de Deus o que Ele quer que sejamos. E aí devemos confiar que se Ele nos incumbiu de uma missão, é porque Ele sabe que nós temos a competência, suficiente para executá-la. E assim seguirmos e obedecermos à vontade dEle. Vivendo dependente de Deus. O Senhor enviou Moisés para ser seu instrumento entre os israelitas e Faraó. Mesmo assim, Moisés insistiu no seu medo, na sua insegurança. Então, Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com o seu irmão Arão. Finalmente, Moisés decidiu obedecer a Deus e foi uma bênção. Ter insegurança é possível para todos nós. Ela pode fazer parte de nossa história em alguns momentos da nossa vida,
mas podemos vencer essa insegurança. Veja o que Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações. Sendo humildes, reconhecemos que somos dependentes de Deus. Assim como Moisés, Deus pode nos usar para abençoar pessoas, abençoar um povo, abençoar uma nação. Quando eu reconheço, gente, que eu tenho limitação, eu, na verdade, estou sendo humilde, eu estou reconhecendo que eu não sou um super-herói, uma super-heroína, que eu não me canso, que eu não fico triste, né? que eu não fico ansioso. Isso aí são sentimentos inerentes a nós, seres humanos. Então, eu reconheço que eu tenho as minhas limitações. E quando eu reconheço que eu tenho as minhas limitações, eu deposito todas as minhas debilidades aos pés de Jesus. Né? Eu reconheço que eu sou dependente de Deus. E aí eu busco fortalecimento na fé que eu tenho em Cristo. É Ele que vai me sustentar, é Ele que vai me direcionar na minha caminhada diária. Isso é ser humilde, é reconhecer a dependência de Deus. Conclusão. Como Moisés, podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Você pode ver em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Lembre-se que Deus é soberano. Ele sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Por que temer, então? Não deixe as preocupações demasiadas tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir como enfermidades, desempregos, violências, catástrofes naturais ou causadas pelos homens na natureza, incertezas políticas e muitos outros motivos neste mundo de aflições. Entretanto, o próprio Jesus nos advertiu que venceremos, pois ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem está em João, capítulo 16, versículo 33. Como podemos receber ânimo em meio às provações? A resposta é simples, buscando o que nos falta no Senhor. Em Salmos, capítulo 9, versículos 9 e 10, diz assim: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Gente, essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo, que o Senhor os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!